Olá, bem-vindo ao Contos Nebulosos. Eu sou Daniel e te convido a conhecer 5 versões da fábula de João e Maria ou Hansel e Gretel. Esse conto já era conhecido e transmitido via oral bem antes de os irmãos Grimm a publicarem. Ela foi escrita para entreter a classe média do século XIX e com isso escondeu que originalmente ela denunciava a situação cruel em que viviam as pessoas pobres. A proposta aqui, neste vídeo, assim como nos anteriores, era de trazer as versões da mais branda até a mais pesada. No entanto, essa fábula praticamente só tem versões ruins, de modo que a primeira versão é fofinha, já as outras são de graus de crueldade diferentes. Apenas algum detalhe deixa uma pior do que a outra. A primeira versão conta que um casal de irmãos viviam em uma casa na floresta com seus pais. Eles viviam felizes, no entanto, não eram prósperos financeiramente, nem eram muito pobres. O pai era lenhador e a mãe cuidava dos afazeres domésticos. As crianças sempre brincavam na floresta, mas não iam para muito longe de casa. Um dia, enquanto apanhavam morangos silvestres com suas cestinhas, eles passaram a brincar com um coelhinho branco. Este começou a pular e a correr cada vez mais para dentro da floresta, até que o coelhinho parou próximo de uma casinha. As crianças ficaram encantadas, pois a casa era toda feita de doces. Quando elas foram tentar arrancar um pedaço para experimentar, a porta se abriu e saiu uma senhora bem idosa. Ela os convidou para entrar e fazer um lanche. Dentro, a casinha parecia ainda menor. Enquanto João ajudava a colocar fogo para fazer um chá, Maria ajudava a organizar a mesa com os mais variados doces. Os três comeram até se fartarem. Enquanto comiam, contaram para a idosa onde e como eles viviam, explicando que eles não tinham tudo o que queriam, como brinquedos, por exemplo. E os pais, que volta e meia comentavam que desejavam ferramentas e utensílios para a casa melhores, mas eles não tinham condição. A idosa tudo ouvia. Após se fartarem, a idosa devolveu a eles suas cestinhas cheias de morangos e disse às crianças que assim que pudessem retornassem com seus pais. As crianças partiram, mas como não sabiam como retornar, o coelhinho apareceu e os guiou até a sua casa. Ao entrarem, os pais os abraçaram muito, pois estavam preocupados, afinal já entardecia. As crianças então contaram tudo o que ocorrera. No dia seguinte, após terem convencido seus pais a retornarem à casa da idosa, eles partiram. Mas em determinado momento as crianças pararam, pois se esqueceram do caminho. E lá veio o coelhinho novamente, que os levou direitinho até a casa feita de doces. Chegando à porta, eles bateram e bateram, mas ninguém os atendeu. No entanto, a porta se abriu sozinha. Ao entrarem na casa, eles foram surpreendidos, mais ainda as crianças, afinal, por dentro da casa estava bem diferente, muito maior. Havia 3 quartos. Um estava todo decorado com enfeites de menina e outro só com de menino. Todo tipo de brinquedos. Outro quarto tinha uma grande cama e cortinas e lençóis novinhos. A cozinha estava toda aparelhada com todo tipo de utensílio, além de que estava repleta das mais variadas guloseimas. Já lá fora havia um paiol, cheio das mais diversas ferramentas. Ainda dentro, na sala, um grande baú, com muitas moedas de ouro. Durante alguns dias eles ali ficaram esperando que a idosa aparecesse. A única visita que recebiam era do coelhinho. Quando eles perceberam realmente que a idosa não retornaria, eles finalmente aceitaram que ali era seu novo lar. Então o coelhinho se afastou da casa e a uma certa distância se transformou na idosa, que continuou andando para mais longe. Ela deu uma última olhada na casa e se transformou novamente, mas dessa vez em uma fada que voou para longe. A segunda versão conta que Joãozinho e Maria viviam com os pais na floresta e que não possuíam muitos recursos. Um dia, querendo que a mãe deles fizesse uma geleia de morangos, partem para acolhê-los. Acabam por se perder e encontram a casa feita de doces. Nela morava uma mulher idosa que os acolheu, porém, uma vez lá dentro, ela se revelou uma bruxa má. Enjaulou João para que este engordasse, a fim de ser devorado pela bruxa. Já Maria foi obrigada a trabalhar na casa. Todo dia a bruxa ia verificar se o menino havia engordado, sentindo a grossura de seu dedo. No entanto, como a jaula ficava em um local escuro e a bruxa não enxergasse bem, o garoto colocava um dedo de galinha para fora, e a bruxa assim pensava que ele continuava magro, adiando assim sua refeição. Num certo dia, porém, a bruxa percebeu o truque e descobriu que o menino estava bem gordinho, então decidiu que naquele dia iria banqueteá-lo. Mandou Maria preparar um tacho grande com água fervente e colocasse nele vários ingredientes como acompanhamento do prato principal. Quando a água estava fumegando, Maria chamou a bruxa para experimentar o caldo. Nesse momento, Maria gritou, dizendo que um rato havia caído dentro do tacho. A bruxa então se debruçou para ver e tirar o rato, e nesse momento Maria agarrou as pernas da bruxa e a virou dentro da água, matando a bruxa rapidinho. Ela soltou seu irmão e ambos voltaram correndo para sua família.
A terceira versão é a dos irmãos Grimm. Nela, as crianças moram com o pai e a madrasta, vivem na pobreza, quase não tendo o que comer. Por esse motivo, a madrasta tem a ideia de abandonar as crianças na floresta para morrerem e consegue convencer o pai delas de que essa é a melhor solução para eles, madrasta e o pai, não morrerem de fome. Mesmo relutante, o pai leva as crianças para a floresta. No entanto, João marca todo o caminho com pequenas pedras, pois havia ouvido o plano da madrasta. Após serem deixados no meio da mata, as crianças voltam pelo caminho seguindo o rastro de pedras. Ao chegarem em casa, o pai se sente aliviado, mas a madrasta fica furiosa. Novamente volta a sugerir abandonar as crianças, mas o pai não concorda. No entanto, acaba por ser convencido. Então leva novamente as crianças para o meio da floresta. Dessa vez, João marca o caminho com migalhas de pão. Após serem deixados sozinhos, João tenta achar o caminho, mas os pássaros haviam comido todas as migalhas. Eles passam a noite na floresta e no dia seguinte, ao tentar novamente achar o caminho de casa, eles encontram a casa da bruxa, e lá passam por todo o sofrimento e terror já relatados na segunda versão. Mas aqui é João que empurra a bruxa para dentro do forno, assando-a, enquanto ela grita por ajuda, mas suas súplicas são ignoradas pelas crianças. O tempo que elas passaram na casa da bruxa foi de semanas antes de partir. Antes de partir, elas encontram várias pérolas e enchem seus bolsos com elas. Conseguem encontrar o caminho de casa e ao chegarem lá, o pai vem recebê-los correndo. Então elas são informadas de que a madrasta morreu durante esse tempo de fome. Os três então vivem felizes para sempre e nunca mais passaram fome. A quarta versão é praticamente idêntica à anterior, mas é deixado implícito que a morte da bruxa e da madrasta estão conectadas, pois na verdade ambas, a madrasta e bruxa, eram a mesma pessoa. A quinta versão também é praticamente igual às duas versões anteriores, mas o que a faz mais cruel é um simples detalhe. Ao invés de madrasta, quem tem a ideia de abandonar as crianças para morrerem é a própria mãe. Para nós, hoje, isso é um absurdo, mas para as pessoas que viviam durante a Idade Média, que é quando essa história se passa, o infanticídio é prática comum. Como os adultos poderão em outro momento ter filhos, eles preferiam perder as crianças atuais do que todos juntos passarem por alguma miséria. Um comportamento típico dos animais da natureza, onde diante de alguma doença ou a ameaça de algum predador muito forte, os filhotes são deixados para trás. Nos dias de hoje, o infanticídio se tornou algo impensável. No entanto, se procurar direito, verá que ainda acontece, ainda por cima, por motivos dos mais hediondos. Além desse tipo de infanticídio, que é a morte física das crianças, ainda temos em nossa sociedade tão evoluída o assassinato da infância. Explico. Em nosso país e também no mundo, há inúmeros lugares onde os próprios pais oferecem seus filhos para exploração sexual. Lugares onde isso está tão enraizado em sua cultura que as famílias vivem de fazer filhos para poder colocar o máximo deles nesse comércio macabro de exploração infantil. E pior, entra governo, sai governo e isso não muda. As ditas autoridades dessas regiões são coniventes com essas práticas, afinal ganham horrores com turismo sexual, principalmente para estrangeiros. E se você por acaso acabar indo em algum local desses para turistar e ver esse tipo de situação, a pior coisa que poderá fazer é intervir ou chamar alguma polícia. Provavelmente você será morto. Onde houver qualquer tipo de prática criminal por parte de madeireiras, caça e garimpos ilegais, ali também, além do tráfico de drogas, haverá exploração sexual de crianças e adolescentes. Nessas horas vejo que não evoluímos muito como humanos. Bom, além dessas versões, há muitas outras, inclusive a minha favorita, que é o filme João e Maria, Caçadores de Bruxas, de 2013. Ele teve uma sequência em 2015 que ainda não assisti, por não ser com os mesmos atores, meio que perdi a vontade. E é claro, temos o filme de 1970, The Erotic Adventures of Hansel e Gretel, que, como sempre, uma versão pornô não pode faltar. Mas os autores são todos adultos, fiquem tranquilos. E então, sabiam dessas versões? Comentem o que acharam e se gostaram do conteúdo. Deixem um like e sejam convidados a se inscrever no canal. Um abraço e até o próximo vídeo. Fui!